Bom, gente, agora a gente está aqui com o nosso edifício, a gente tem as nossas paredes, eu tenho um layout para o nosso edifício, né, nosso ambiente, né? Ah, aí. Então tem aqui duas, duas plantas, né? E aí o que a gente vai começar a fazer aqui é fazer a inserção de texto, tá? No caso aqui no Rect, a gente vai usar para fazer esse processo, a gente vai utilizar a ferramenta área, que ela possibilita não só que você calcule, né, a metragem quadrada dos seus ambientes, como também ela vai permitir que você consiga nomear os elementos. Tá? Então, ela vai estar dentro da guia de arquitetura, no painel de ambiente e área. Aliás, a gente não vai usar essa ferramenta, né? A gente vai usar a ferramenta de ambiente. Tá? Então, a gente vai clicar uma vez, ele vai ter aí vai ter aí algumas famílias, nós vamos utilizar pai EP para eliminar, e aí a forma, né, como ele vai funcionar, ela é bem intuitiva, tá? Então eu vou clicar no espaço que eu quero calcular, tá? E ele vai acrescentar a área, tá? Aqui fora eu tenho uma calçada, né? E se eu clicar aqui, ele vai dizer que não é uma região fechada, né? Mas eventualmente isso vai acontecer com vocês, principalmente se vocês estiverem fazendo uma varanda, né? Você não vai ter parede, porque na prática o que o ambiente ele faz, ele vai gerar uma região, tá? Em que ele vai permitir que você consiga extrair, né, algumas informações. Então, ó, ele não está com o nome do ambiente, a gente precisa fazer essa inserção. Então, eu vou clicar. Quando a gente clica nele, se a gente for em editar tipo, né, ele vai dar aí algumas possibilidades. Tá? Então, ele está aqui mostrando o número do ambiente, que eu não quero. Eu quero a área, vou mandar aplicar, vou dar OK. E aí, né, ele trouxe para a gente a área. Tá? Então, eu vou clicar em cima do ambiente, vou chamar isso aqui de quarto barra sala. Aqui, vou chamar isso aqui de roupeiro ou closet. Vou chamar PWC. E aí, se a gente precisar mover, né, vou clicar e a gente pode posicionar ele em outros locais. Tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente até consegue, né, selecionar com o tab para tentar identificar qual é a área que ele está considerando, né, para efeito de cálculo, mas para facilitar, é possível a gente vir em gerenciar, não, vistas, visibilidade de gráficos, e aí aqui, né, a gente tem ambientes, e aí só enquanto eu estiver lançando, né, as minhas áreas, eu vou deixar habilitado preenchimento interno. Porque o preenchimento interno, ele facilita, né, a gente visualizar o que é que ele está calculando para efeito de área.
Então, se a gente olhar aqui, esse ambiente ele está considerando o vazio da escada, né? Então, eu não, para efeito, né, de cálculo de área, o vazio da escada ele não é contabilizado nesse pavimento. Então, para a gente fazer esse tipo de modificação, a gente vai de novo na guia de arquitetura, lá no painel de ambiente e área, e a gente vai usar a ferramenta, né, separador de ambiente, e ele vai permitir, né, que a gente consiga definir uma área mais precisa, né? Então, vamos dizer que para efeito do seu cálculo, né, você estivesse calculando o banheiro e o closet de maneira unificada. Então, a gente poderia usar a ferramenta, né, de realidade, a gente alterar isso aqui. Eu precisaria, né, selecionar a parede e aí verifica que as paredes do seu projeto ela vai ter a opção de delimitar a área. Então, o que a gente fez aqui, né? A gente anteriormente ele estava considerando como limite, né, para o cálculo desse closet, ele estava considerando essa parede. Só que o que é que a gente fez? Né? Eu selecionei a parede e desabilitei a delimitação de ambiente. Né? Se eu habilitar novamente, ó, ele vai restringir essa área a partir, né, da parede. Em relação a esse ambiente, né, que é um ambiente aberto, o que a gente precisaria fazer é ir lá na arquitetura, painel de ambiente, né, e eu precisaria criar, né, uma região. Tomar cuidado para não deixar essa linha dentro, né? E aí, ó, aquele ambiente estava sem limite, né? Só faz ele mais pra cá, né? O ambiente estava livre, né? A partir do momento que eu fechar aqui, ele já vai fazer, né, o cálculo da área para gente, né? Então, o banheiro eu posso trazer ele. Só tomar cuidado, né? Se eu quiser mover o texto, eu vou usar, né, a cruz. E se a gente quiser mover o ambiente, né, eu tenho que selecionar o centro dele, né, o xizinho, tá, para a gente poder mover. Outra coisa que a gente tem aqui é bom desabilitar, é a linha de chamada. Tá? O que é essa linha de chamada? Quando a gente cria, né, o texto, ou arrasta, né, ele, ele vai criando, né, uma linha de chamada para mostrar, né, qual ambiente ele está se referindo. Né? A gente poderia ter o texto fora, né, para você poder, enfim, principalmente caso não caiba, né, no seu desenho, né, poderia trabalhar com a linha de chamada. Então a gente tem como desabilitar. Né? Então se a gente desabilita, ele centraliza seu espaço com, ele centraliza, né, o seu espaço com o texto com o alinhamento ou a centralização do ambiente. A outra coisa que
Depois, né, que vocês fizeram o lançamento de de todos os espaços, né, do ambiente de vocês, a gente volta lá de novo em visibilidade de gráficos, tá? Então, ambiente, aqui, e aí eu desabilito novamente o preenchimento interno. Né? Vou dar OK. Essa linha também a gente precisa, ou você vai ocultar ela, botão direito, ocultar categoria, ou para você não precisar fazer isso para cada desenho, né, que você tiver, ou para cada vista, a gente vai vir e, ó, isso aqui é SCP, né, separação, e aí eu vou desabilitar separação de ambientes, né, dentro lá de usabilidade gráfica, e agora ele já não aparece para o nosso desenho, tá? Na colocação de ela, ó, eu precisaria fazer aqui um ajuste, visibilidade gráfica, linhas, né? Promessa a separação de ambientes, vou dar OK, aqui anotar, e eu precisaria, né, fazer a inserção de texto, quarto, fala, o texto ficou muito grande, né, então vai diminuir ele. Tomar cuidado, que se você não deixar o plano de fundo transparente, né, se deixar o plano de fundo opaco, ele vai sobrepor, né, os elementos. Né? Se você não quiser que isso aconteça, tem que deixar marcado aqui como transparente. Né? Se a gente vier e OK, a gente pode ainda, né, já que a gente está falando sobre as anotações, né, relativas a texto, eu vou usar, né, a piso de escada, que é uma ferramenta que vai permitir, né, que você numere, né, os seus elementos. Tá? Então aqui ele posicionou no centro, mas quero que ele fique à esquerda, então, para que ele fique à direita, aplicar, e aí eu vou dar um espaçamento para ele, né, de 2 milímetros, ele está descendo, então vou colocar menos 5. Aqui a gente vai precisar fazer um ajuste meio que manual, né? Testando onde que essa numeração, né, ela fica mais adequada, né? Então, tocar mais menos 2, agora com on, espelho, todos, a mesma coisa, ó. Selecionei o texto e vou indicar onde que eu quero que ele fique posicionado, né? Então, horizontal, superior, pode definir se você quer o texto na horizontal ou na vertical, mas existe texto na horizontal, que é o sentido de leitura. Tá? E